E a vergonha é uma coisa que te impede de chegar nesse processo, de começar a utilizar das histórias como abordagem terapêutica. Hoje nós vamos falar sobre a vergonha. Eita, é um negócio que pega muita gente, hein? E a vergonha é uma coisa que te impede de chegar nesse processo, de começar a utilizar das histórias como ferramenta terapêutica, como abordagem terapêutica. Mas vamos me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Sandra Maurami, eu sou especialista na arte de contar histórias, sou consteladora familiar e criadora do método NTN. Para quem não sabe o que é isso, NTN é narrativa terapêutica neural, ou seja, onde através da narrativa a gente baixa os bloqueios mentais do nosso escutador e vai direto lá nas memórias afetivas, no inconsciente, provocando um movimento na alma dele e ajudando a passar pelos processos terapêuticos de forma mais rápida, mais eficiente. E aí hoje vamos falar desse assunto, porque esse assunto é um negócio que pega muita gente. Pega minhas alunas tudo na hora que eu peço para fazer os exercícios, fica com vergonha de fazer os exercícios para mim. E eu acho que isso é uma das coisas que pode pegar a maioria, né, que vai lidar com algo com uma ferramenta que está tão ligada à arte. A vergonha, ela se dá com relação àquilo que nós não conhecemos direito. Então, gera um medo, gera uma insegurança e gera, sim, vergonha, porque tem vergonha de se expor. E a narrativa é uma exposição. Ela é um lugar de vulnerabilidade, não tem jeito. É estar diante do erro. Quando a gente vai contar uma história, é estar propensa ao erro. E isso causa medo, isso causa vergonha. Só que eu acho isso tão interessante, porque assim, quando a gente tá no meio de amigo, conversando, batendo papo, contando história, a gente começa a contar umas histórias antigas, que a gente não lembra demais, e fala, não, é porque eu esqueci. Aí, de repente, tá num assunto e vira e fala assim, não, peraí, esqueci de te contar um negócio que faz sentido agora. A gente faz isso naturalmente. A gente fala assim, esqueci. Não, aconteceu um negócio que eu esqueci de te contar aqui. Aí você não vai entender se eu não te contar. Então, narrar histórias entra um pouco nesse lugar da vulnerabilidade. E não tem jeito. A gente precisa estar vulnerável. A gente precisa abrir espaço, porque essa é a questão da vulnerabilidade, né? Abrir espaço para ser, para estar, para passar, para fluir. Quem fala muito dessa questão da vulnerabilidade é a Brené Brown. Tem vários vídeos dela e tem um livro super interessante a respeito da vulnerabilidade. Só que na vulnerabilidade também está o processo de cura. Sem a vulnerabilidade não há processo de cura. Você precisa abrir para que as coisas passem. Narrar histórias, ela precisa desse espaço aberto. Você precisa deixá-la passar, fluir, acontecer de forma muito natural, sem medo de errar. E se acontecer de errar, esquecer alguma coisa, fala, nossa, esqueci. E traz a questão de volta, sabe? A grande questão é que uma das coisas que eu vejo muito é que parece que para você trabalhar com a narrativa, pela narração estar ligada muito à arte, dá uma ideia de que você precisa acertar sempre e de que você precisa ser fodástica. Fernanda Montenegro ter aquela intensidade dramática que toca mesmo no estômago da gente, né? Que faz o estômago da gente apertar quando a gente ouve e vê aquela mulher interpretar. E aí gera uma autocobrança absurda em ser perfeita, na narrativa ser perfeita. E aí encontra o maior obstáculo. Quando você abre espaço para a vulnerabilidade, abre espaço para o conto passar, para as imagens que você vê, os sons que você ouve, o conto passa por você e chega até o outro, como um rio, sabe? Que mesmo que encontre ali pedras e obstáculos no meio do caminho, ele corre tranquilamente. Para que isso aconteça, eu falo sempre que não queira ser Fernanda Montenegro, não queira ser perfeita, não queira narrar um conto de maneira perfeita. Simplesmente narre, deixa ele passar. Não queira ser a fulana de tal, não queira narrar como eu narro. Por quê? Porque isso vai gerar uma autocobrança muito grande e você não vai lidar com o que você tem de melhor. Você não vai deixar o conto passar
pelos lugares que você tem de melhor. Então, por exemplo, você é tímido? Uai, narre com a sua timidez. Narre de forma tímida. Se você é espontâneo, narre de forma espontânea. Narre como você é. Deixe você ser ali, sem precisar colocar máscara, sem precisar interpretar, sem precisar fazer efeitos, ou trazer a dramaticidade da Fernanda Montenegro, ou do Tony Ramos. A vergonha, ela vai acontecer, o medo vai acontecer, porque tudo que é diferente, tudo que é novo, tudo que é estranho, tudo que é algo que você vai realizar pela primeira vez, vai gerar esse desconforto. As técnicas que você aprendeu quando você começou a estudar, quando você foi usá-la pela primeira vez, gerou uma série de inseguranças, gerou um medo ali de algo dar errado, gerou um medo de você não fazer direito. Isso é natural. Nas histórias, vai acontecer a mesma coisa. E aí, lembre sempre do seguinte: para você fazer uma boa narrativa, você precisa abrir espaço para a experiência, não abrir espaço com a intenção de provocar a experiência no outro. É você que precisa vivenciar a experiência. Portanto, quando você for narrar, você vai ouvir o que você está narrando, você vai narrar as imagens que você está vendo, os cheiros que você está sentindo, tudo é você que vai viver aquela experiência na hora de narrar. Isso é vulnerabilidade, isso é abrir espaço. E aí você vai fazendo isso, usando o que você tem de melhor. Ah, Sandrinha, mas eu sou tímida, eu não acho que isso é bom. Timidez tem seu charme. A timidez tem muito charme. Eu conheço vários narradores que contam baixinho, que contam pequenininho, porque eles são tímidos. E traz uma intimidade para esses narradores assim. A gente que é mais expansiva, eu, por exemplo, sou uma narradora mais expansiva, mais, né, caos, muito alvoroço, tem a sua força nisso, né, porque você provoca uma movimentação com tudo isso, mas quem é mais pequenininho traz uma intimidade, um conforto que quem é expansivo não traz. Olha que interessante. Quem eu conheço que é assim é o Francisco Gregório. Francisco Gregório é um narrador que ele é mais pequenininho. Aí ele canta baixinho, ele tem uma lentidão na sua fala, ele não tem pressa para narrar a história, ele fala de forma muito pausada, muito calmamente. E ele é assim, quando você está conversando normalmente com ele, sem ele estar narrando uma história, ele é assim. Então é você ser quem você é e abrir espaço para a vulnerabilidade. Deixar o conto passar e vivenciar a experiência da história. Por isso que quem narra usando o método NTN também vivencia a movimentação da alma e os processos de cura com os contos. Porque ele também se permite a vivenciar a experiência que ele está levando, entregando para o outro. Eu dou uma imagem para isso, né? Como se nós fôssemos canal, porque a gente ouve uma história, ou lê uma história, e aí a partir daí a gente passa a ser canal dessa história. Quando a gente abre a boca para narrar aquela história, precisam abrir outros espaços internos, do seu coração, da sua imaginação, das suas sensações físicas, das suas sensações sensoriais. Então, você vivencia a experiência. E com você vivenciando a experiência, o outro que está te escutando também vai vivenciar a experiência do jeito dele. Agora, o que ocorre aí que eu vejo que é o maior obstáculo, o que mais dificulta para você começar a narrar histórias que provocam movimento, que quebra os bloqueios e provoca movimento? É você ouvir uma história hoje eu narro uma história para você aqui e você quer contá-la do jeito que eu contei, do mesmo jeito. Aí, meu bem, aí você foi pega numa grande armadilha, sabe? Quando eu... Ai, meu gato é folgado. Quando eu dava cursos presenciais, eu dei muito curso para professores. E aí houveram várias situações em que a gente, quando iniciava as aulas, eu perguntava: o que você espera do curso? E aí eu ouvi muitas vezes, mas muitas vezes, professores falando o seguinte para mim: eu quero narrar histórias como fulano de tal.
Então eu virava para ela e eu falava assim, então, vamos ali para eu te devolver o dinheiro, porque você não vai conseguir isso aqui. E aí a pessoa leva um susto. E ela fala, como assim não? Mas eu quero fazer o curso. Não, então tudo bem, né? A gente pode fazer, vamos, fique tranquilo. Mas o que eu estou te dizendo aqui, o resultado que você quer, você não vai obter aqui. E por que não? Porque a única pessoa que narra como fulana de tal é a fulana de tal. Você vai narrar como você, a fulana de tal vai narrar como ela, porque só ela narra daquele jeito. Aí caía a ficha, elas falavam, entendi. Falei, então nós vamos descobrir aqui, com os trabalhos que nós vamos fazer, qual é a sua forma de narrar, qual é o seu jeito de entregar o conto, quais são as suas habilidades e competências e essência, é o seu jeito que você pode entregar quando você tá narrando uma história. A minha mãe falava uma frase que eu acho tão bonita, que é o sol nasce para todos, então todo mundo tem espaço. Todo mundo tem espaço. Eu escutei isso a primeira vez numa entrevista que eles estavam fazendo lá em Uberaba, porque estava uma briga que eles queriam tirar os camelôs das praças. Eu não sei se vocês lembram disso. E eu e minha mãe tinha ido no centro da cidade e uma repórter parou minha mãe perguntando o que ela achava, né? Se tinha que tirar os camelôs dali ou não. E a minha mãe falou, minha filha, o sol nasce para todos. Todo mundo tem espaço. Deixa os caras trabalhar. Aí, desde que eu ouvi essa frase, isso marcou para mim, sabe? Todo mundo tem espaço. Quem gostar do seu jeitinho de ouvir história, vai gostar do seu jeito de ouvir história. Quem não gostar, não vai gostar. Gostando ou não, o movimento vai acontecer. Sabe por quê? Porque existe um processo chamado acoplamento neural. Só que esse acoplamento neural só ocorre se o próprio narrador vivencia a experiência da narrativa. Senão, o acoplamento neural não ocorre. No meu curso eu explico melhor o que é isso e como fazer isso. Mas sem o acoplamento neural, aí não. E como é que você impede o acoplamento neural? Exatamente querendo narrar de outro jeito, que não seja o seu. Exatamente se trancar e não se vulnerabilizar, não abrir espaço, não experienciar a narrativa com a qual você está lidando ali no momento, não se presentificar, só entregar porque o objetivo daquele conto é movimentar o outro, é quebrar os bloqueios mentais do outro. Isso só acontece se você baixa os seus, se você vivencia a experiência do conto. E o que eu estou dizendo não tem a ver com a emoção, ou seja, quando você narra uma história e se emociona, aí a gente entra também no bloqueio, porque o que isso quer dizer? Quando você começa a narrar uma história e está muito envergonhada, o que acontece com o seu corpo? Ele fecha, ele tensiona, você endurece, normalmente a sua garganta dá uma tensionada, né? A sua voz dá uma tensionada, assim como eu estou fazendo agora, não há fluência. Você começa num processo de preocupação profundo em lembrar tudo, em ser muito bom, em trazer todas as variações do conto, em trazer detalhes e narrar os 5 sentidos. Meu Deus, vai virando uma loucura na sua cabeça, no qual onde você não se entrega para o conto, e o escutador, ele fica observando o quê? Ele fica observando exatamente isso que está acontecendo com você. Ele não escuta a história, ele não se envolve com a história, ele se envolve com o seu processo. Quando tá narrando a história. E a emoção é a mesma coisa. Se você começa a narrar uma história e se emociona, silencia, para de pensar na história, muda o foco, para de pensar naquilo que te gera emoção, muda o foco, volta o foco para a narrativa e não para o fato que te emociona, bebe uma água e volta a narrar a história. Porque se você se emocionar, o escutador para de ouvir a história e presta atenção na sua emoção. Ele começa a te analisar, te observar. Então, você tem que deixar aquilo passar e aí você volta a narrar a história. Isso que eu estou falando, essa vulnerabilidade, não tem a ver com se emocionar com o conto. Tem a ver com vivenciar a experiência do conto. Mas, Sandra, eu tenho um conto que toda vez eu me emociono com ele. Então, não é o momento de você narrar para outra pessoa. É um conto para você permanecer com ele. Você narrar ele para você e não para outra pessoa. Narre ele para você até
você não se emocionar mais com ele. Porque aí quando você não se emocionar mais com ele, aí os espaços todos estão abertos. E aí ele vai fluir como um rio flui no seu percurso. Quando ele encontra a emoção no meio do caminho e você se emociona com a tua narrativa, aí bloqueia, aí fecha de novo. E o escutador também fecha, e o acoplamento neural acaba, e aí não há movimentação na alma, no ser, na sua. E você ainda depois vai ficar pensando, puta, eu me emocionei com a história, puta merda, não sei o quê. Então, histórias que você ainda se emociona, meu bebezinho, então, histórias que você ainda se emociona, não é o momento de narrar para outra pessoa, é o momento de você narrar para você, incansavelmente. Existe um conto que eu narro ele para mim há 4 anos. Eu já tentei narrar para outras pessoas e tem um determinado ponto em que eu sempre me engasgo. E quando eu estou narrando ele para mim, eu choro, que é o conto que faz lembrar do amorzinho da minha mãe, amorzinho, né? Até parece. Do amor pela minha mãe, o amor de mãe, na verdade, por filho, né? Que é um amor capaz de tudo, absolutamente tudo, até deixar o filho na lixeira, na porta do hospital. É muito amor envolvido aí. Ou na porta do bombeiro, você já reparou que mãe não joga o filho no rio? Mãe deixa o filho ou na porta de um condomínio de gente muito rica, né? Ou na porta do hospital, porque sabe que tem gente ali que ao encontrar, o bichinho já vai direto para o hospital, já vai ser cuidado, já vai ser alimentado, já vai ser chamado assistência social. Então, ou seja, até nisso há muito amor. E esse conto me lembra sempre desse amor de mãe e também eu percebo, eu sinto que ele está relacionado com o fato dos meus 5 filhos terem morrido prematuramente. Então, ele é um conto que me ajuda muito, mas muito nesse lugar. Ele me ajudou nos 4 filhos e no meu último agora, que foi em 2019, foi ele que me ajudou a vivenciar o luto, a passar pelo luto. E a olhar, porque o conto chega um momento, a mãe deixa a morte levar o filho, sabe? Porque ela vê que se o filho fica, e ela faz de tudo para a morte não levar o filho, e ela quase consegue, mas no momento em que ela vê as possibilidades de sofrimento que o filho teria caso ele fique vivo, ela abre mão dele. E aí, gente, mas esse conto, eu choro demais, até hoje. Então, eu não consigo narrar. E aí, eu não narro ele para ninguém, eu narro ele para mim. Eu fico ali com ele, experienciando, vivenciando a experiência dessa mãe, porque toda vez que eu faço isso, um lugar dentro de mim acalenta, e eu vou de encontro à minha, e eu vou de encontro aos meus filhos. Então, é um lugar de muito prazer, de muito, apesar do choro, né, pela dor ali, mas é um lugar onde eu acalento, onde eu dou colo para mim, né? O conto me dá esse colo. Então é um conto que, ainda não. Se existe um conto que você gosta muito, mas toda vez você se emociona, ele é para você. E normalmente as histórias que a gente escolhe, que eu falo que as histórias é que escolhem a gente, né? Não é a gente que escolhe elas. Porque quando a gente escuta ou quando a gente lê, nós somos afetados por ela. A gente só é um ser possível de afetação quando estamos vulneráveis, quando estamos abertos à experiência. Tem um artigo muito interessante que chama Nota sobre a Experiência, Nota do Saber sobre a Experiência, que é de Jorge Larossa, e ele fala exatamente sobre o sujeito da experiência, que o sujeito da experiência só é possível ser sujeito da experiência quando ele está sem impor nada. Ele não está impondo nada, nem opondo a nada, nem em oposição a nada. Ele está exposto. Quando ele está nesse lugar de exposição, de vulnerabilidade, aí ele se torna sujeito, nós nos tornamos sujeitos da experiência. O ser sujeito da experiência é aquele que sofre a afetação, é quando algo lhe passa, quando algo lhe toca.
E quando nós estamos ouvindo uma história ou lendo uma história, nós estamos, naquele momento, sendo sujeitos da experiência, porque nós baixamos, quebramos os bloqueios mentais e nos permitimos viver aquela experiência do personagem, então nós estamos expostos. E quando nós vamos narrar, a gente tende a fechar, e a vergonha faz isso, a vergonha faz a gente fechar, e aí a gente quer impor, ou opor, ou pôr alguma coisa, nesse caso é pôr o conto, pôr no sentido de colocar alguma coisa. Então nós não estamos sendo sujeitos da experiência naquele momento. E no método NTN, a movimentação na alma do seu cliente, a quebra de bloqueios instantâneo, é quando você se torna sujeito da experiência no ato da narrativa. E isso é transformador. Isso é inacreditavelmente transformador. Eu estava conversando com a minha aluna e ela me contou uma experiência que ela falou, eu nunca vivenciei isso, nunca. Eu me deitei e eu comecei a narrar a história que a gente está trabalhando no curso, eu comecei a narrar a história para mim. E aí, Sandra, é interessante porque a gente não narra para o outro do jeito que a gente narra para nós. Aí eu ainda falei para ela, eu falei, ainda não, mas você vai narrar ainda. Porque você ainda está trabalhando a história. Aí ela falou, mas eu estava deitada e eu comecei a contar a história para mim. E eu adormeci. E eu continuei a sonhar com a história. E no ato que eu levei a mão para pegar a manga, tem um momento que na história que o personagem leva a mão e pega uma manga, que é a fruta que ela mais gosta. E aí é a fruta que ela colocou ali na história, né? Então, no ato que eu peguei a manga e eu trouxe ela para minha boca, eu acordei num salto, sentindo o sabor e o cheiro da manga. Ela falou, eu nunca vivenciei isso. E ela falou uma coisa que está acontecendo agora, que não acontecia, é que eu estou sonhando. Eu voltei a sonhar. Eu voltei não, ela falou que eu sonhava. E eu estou sonhando. Então, não tem outro jeito. Assim, tem. Você vai narrar a história, e aí vai ficar, alguns vão movimentar, outros não. Agora, se você quer realmente trabalhar com a narrativa terapêutica neural, esse método que eu desenvolvi, que eu criei, não tem outro jeito. A sua experiência, a sua vulnerabilidade é o que vai fazer exatamente o seu escutador experienciar, se vulnerabilizar. Então, um jeito errado de fazer esse negócio é, eu ouço a Sandra ou qualquer outro contador de histórias narrar uma história, essa história me afetou, eu quero contá-la, só que eu quero contá-la do jeito que a Sandra ou outro narrador contou. Aí não tem jeito, aí vai virar uma autocobrança ali que não tem jeito, tá? Segunda coisa, eu quero contar com a mesma intensidade da Fernanda Montenegro, com a mesma dramaticidade da Fernanda Montenegro. Só a Fernanda Montenegro traz aquela dramaticidade toda. Eu não sei se todo mundo aqui gosta dela, para mim ela é extremamente potente na sua interpretação e na sua narrativa. E outra coisa é quando você tem medo de errar. O medo também fecha, é algo que bloqueia. O medo vai fazer com que você produza cortisol e adrenalina, porque o medo produz adrenalina. Então, com o medo, você vai fechar, vai bloquear tudo, vai tensionar seu corpo e o conto não vai fluir. Então, você tá com medo, segura a onda, não narra ainda. Se sente um pouco mais seguro, se aprofunda um pouco mais no assunto, sabe? Vem fazer meu curso para aprender mesmo a utilizar o método, a narrar, a perder o medo, a perder a insegurança, a aprender a lidar com a vulnerabilidade na hora da narrativa. Uma forma assim que pode te ajudar bastante é dar tempo para a história crescer. A história, ela funciona como uma sementinha. Por quê? Quando eu leio ou eu ouço uma história, eu estou vulnerável, certo? Você, como leitor ou escutador, você se torna vulnerável. Então, você vivencia aquela experiência. Você fica toda aberta, você fica toda exposta. A imagem é exatamente como se você sentasse de forma muito confortável e falasse, pode tudo. É essa imagem que me vem à cabeça, né? E aí, ali, a gente pode fazer tudo, porque você está completamente exposto e vulnerável. Então, o conto, ele vai atuar como uma sementinha numa terra fértil.
ele vai lá nas suas memórias, no seu inconsciente, e vai ser plantada ali, aquela história vai ser plantada ali como uma memória sua, que vai te ajudar a ressignificar as suas memórias afetivas. E muitas vezes é necessário dar tempo para essa sementinha germinar, brotar, crescer, sabe? Você precisa regar ali um tiquinho, repassando ela na tua cabeça, lendo de novo, ouvindo de novo, deixando mexer onde que precisa mexer. Eu acho isso engraçado porque tem histórias que é muito interessante. Tem histórias que pode ser que você vivencie isso agora ou um dia, não sei, mas eu vivencio isso algumas vezes. Tem história que eu escuto uma única vez e sai contando. Tem história que eu preciso passar uns 2 dias ali recontando ela para mim, e tem história que eu não consigo contar como essa aí que eu acabei de contar para vocês de 4 anos. E aí tem um jeito simples de fazer isso, um passo a passo para você fazer isso. Sabe qual é? E eu acho que talvez esse seja o mais difícil das pessoas encararem, tá? Na simplicidade da narrativa. Narrar de forma simples. Sem querer florear, sem querer ser Fernanda Montenegro. Seja você, na sua simplicidade, no seu jeito. Repara que muitas vezes você vai encontrar contadores de histórias que faz o seguinte, quando vai começar a narrar uma história, muda até a voz. Não vai por aí, vai pela simplicidade. Usa a voz que você tem, o seu jeito que você tem. Se é uma pessoa que dá pausa do jeito que você dá. Conte a história como se fosse uma experiência sua. Essa é a maneira mais simples para você começar a sentir o poder das histórias na sua vida. Aí você vai começar a sentir isso, vai começar a sentir gosto por isso, vai começar a sentir prazer por isso. E a sementinha começa a crescer, vai virando uma árvorezinha, e aí você vai vir fazer meu curso, porque vai falar que quero aprofundar nesse negócio aí. Olha eu vendendo o curso de forma discretamente. Mas é quando a gente começa, eu faço essa brincadeira, porque quando nós começamos a se interessar por algo, a gente tem interesse em aprofundar, né? Aprofundar cada vez mais, até que aquilo passe a fazer parte da nossa vida mesmo, né? Tudo que a gente aprendeu foi assim, alguma coisa despertou o nosso interesse, esse interesse vai ampliando, até que você queira realmente se aprofundar e ver, né? E nesse momento de interesse, as coisas vão acontecendo. Então, começa a experienciar assim devagar, sabe? Ouviu, dá um tempinho, deixa processar um pouco, conta para as pessoas mais próximas de você, as pessoas que você não tem problema em se vulnerabilizar, marido, filho, sabe, esposa, melhor amigo, num bate-papo. Gente, eu vi uma história esses dias, eu não sei se eu vou saber contá-la direito para vocês não, mas eu vou contar. E aí conta, vai deixando ela crescer até que chega um momento que você possa usá-la de forma mais consciente, de forma mais viva, mais potente. Eu falo que o conto precisa estar vivo na gente. E aí, na hora que você for contar, você vai ver que você não vai sentir vergonha. Você vai estar habituado àquela história. Você não vai ter mais vergonha. Eu não sei se vocês já trabalharam com atendimento. Será que vocês já trabalharam com atendimentos? Como é que foi o primeiro atendimento? Como é que foi? E como é que é agora? O primeiro atendimento, vocês ficaram com vergonha? Vocês ficaram com medo? Vocês ficaram inseguros? Como é que tá agora? Eu me lembro a minha primeira constelação e o meu primeiro atendimento em crânio sacral. Eu fiz formação em crânio sacral e eu comecei a atender e misericórdia. A pessoa chegou, gente, eu me tremia mais que vara verde. Ainda bem que eu sabia que o crânio sacral não precisava de nada, é só manipulação ali na mão e tá tudo certo. E aí, conforme eu fui ganhando confiança, eu comecei a inserir o quê? As histórias na hora do atendimento do crânio sacral. Mesma coisa constelação. Comecei a atender em constelação, morrendo de medo de errar, morrendo de medo de julgar, morrendo de medo. Aí eu sabia que não podia ter medo, né? Aquela coisa. Você entra em processo antes, né, de ficar, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Aí, na hora que o cliente chega ali, você se abre, você relaxa e a coisa flui. Aí termina a constelação, você fala, ai, que bom. Consegui abrir mão do medo, do pré-julgamento, né? Do preconceito. Você abre espaço. E aí você vai vendo, você vai ganhando lugar aí, vai vendo que a coisa flui. Você não precisa ter medo, não precisa ficar pensando naquilo. Então, eu indico um passo a passo para vocês agora, é um único passo, é um passo a passo de um único passo. Pega história simples,
e narra de forma simples. E vê os benefícios disso em você. Não tem jeito, gente. Vergonha é um negócio que ou você encara ou você não faz. Não é verdade? Vergonha é isso. Ou você encara e faz, ou você não faz. Ou ela vai te travar, ela vai te bloquear, ela vai te impedir de fazer. Você nunca vai dar um passo adiante. Então, você dá um jeitinho ali de burlar a vergonha, até que ela não exista mais na sua vida. Eu lembro a primeira vez que eu subi no palco. Misericórdia. A minha formação é em cênicas, né? E a primeira vez que eu subi no palco, Senhor... E você sabe onde que foi? Não foi nem como atriz. A primeira vez que eu subi no palco foi num psicodrama, porque eu queria fazer psicologia. E eu descobri que tinha um psiquiatra saindo daqui de São Paulo, indo para Ribeirão Preto, fazendo psicodramas, uma vez por mês. E eu falei, deixa eu ver o que é isso, né? Deixa eu ir lá experienciar isso, né? Porque eu sabia o que era isso pelos livros. Nunca tinha participado de nenhum. E aí eu fui e houve um tema que eu já tinha tido experiência sobre aquele tema. Eu levantei minha mão, só que assim, eu acho que eu levantei minha mão uns 10 minutos depois. Porque enquanto a galera estava dando lá sugestões de solução para aquele tema, dentro de mim eu falava assim, não, gente, não é isso não. Ih, vocês estão viajando com esse negócio. Batendo as pernas assim de nervoso. Eu estava sozinha. E só que eu estava morrendo de vergonha, porque quando você está com outra pessoa, você ganha um pouco mais de confiança, né? Você ganha um pouco mais de coragem. Eu fiquei sozinha. Só que chegou uma hora que eu falei, ai não, eu vou precisar levantar minha mão. E aí eu levantei a mão e falei o que eu achava, o que, né, a minha sugestão, expliquei o porquê. O que o psiquiatra fez? Vem cá. Falei, meu pai do céu, não passava uma agulha, gente. Não passava uma agulha. Primeira vez na minha vida. Aí eu falei, meu pai do céu, abri um sorrisinho sem graça, né? Fui. Eu acho que eu nem sentia minhas pernas. Subi a escada do palco, meio que eu nem enxergava direito a escada do palco, aquela luz, que você não enxerga direito as coisas. Aí subi no palco, ele falou, você topa participar da encenação? Aí topo, né? Depois já tá lá, vai falar não? Aí eu falei, topo, né? Comecei a participar, e enquanto eu participava, o teatro tinha umas 250 pessoas, foi num espaço cultural que era usado como teatro, e tinha umas 250 pessoas ali, estava lotado. E a galera do meio para o fundo, eu escutava gritar assim de vez em quando, fala mais alto! Porque eu falava baixinho, de vergonha. Fala mais alto! Aí eu aumentava a voz, né, na hora que eles gritavam, aí eu ia baixando. Fala mais alto! Aumentava de novo. Aí ficou nesse negócio. Terminamos, e quando nós terminamos, a única coisa que eu conseguia ouvir era soluços. Muitas pessoas chorando, muitas mesmo, muitas pessoas emocionadas. E eu olhei para aquele palco todo, olhei para aquele público, né, não para o palco, eu estava no palco, eu olhei para aquele público e eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a fazer teatro. Larguei a psicologia e fui fazer teatro. E foi lá que eu descobri as histórias, graças a Deus. Então me levaram todo esse percurso me levou às histórias, me levou a esse caminho hoje. E, enfim, eu tenho muito orgulho desse caminho todo. E aí foi a primeira vez, então eu senti muita vergonha. Só que, veja, são situações diferentes. Eu estava ali como a Sandra, não era a atriz. Depois, lá no teatro, foi a minha primeira experiência como atriz, como artista, que tem outro lugar, que tem outras técnicas, né? Mexe num outro lugar ali, mexe num ego nosso, que a gente precisa ser foda, a gente precisa ser muito boa, a gente não pode errar texto, tem que jogar. Tem uma série de coisas ali que envolve, gera uma autocobrança muito mais forte, muito maior. E a minha primeira vez foi assustadora. Minha boca adormeceu. Só que com o tempo a vergonha foi passando. Então, não tem jeito. Ou você encara a vergonha e faz, ou você paralisa. Há 2 caminhos somente. Agora, há o caminho que a gente pode ir burlando a história, a vergonha. E a forma de burlar a vergonha é ir pelo caminho do mais simples, é ir pelo caminho da simplicidade. Então, por isso que eu digo para vocês, vá para o caminho da simplicidade, não queira ser Fernanda Montenegro, não queira narrar histórias como a Fernanda Montenegro. Narre histórias como você. Se é tímido, narre histórias de forma tímida, mais pequenininho, sabe? Não precisa narrar história para grupo, narre história para um só.
Ah, eu tenho mais vergonha de narrar para um do que para grupo. Então, narra para grupo, não narra para um. Burle a vergonha. Traga a história para a simplicidade, sem florear muita história. Procure histórias simples, não histórias muito longas. Procure histórias mais curtas. Passo a passo aí para vocês começarem, tá bom? Ou se vocês já não fazem isso, né? Não sei. Deixa eu ver, que vocês já fazem isso? Já estão fazendo? Que bebê lindo! É, Denise, é lindo demais. Esse bebê foi a minha sanidade nessa pandemia. E ele tá lindo agora, porque mais tarde ele vira um capetinha querendo brincar. Ele fica chamando a gente para brincar. Quem tá no YouTube não tá vendo, mas é meu gato, é meu bebezão. Porque é meu bebezão, né, mamãe filha? Olha lá, ele deita no colo assim. Então é isso, meus amores. Beijo grande, até amanhã às 7 horas da noite.